Ousadia, guerra de nervos, faixa de campeão, mais de 20 anos desde uma conquista histórica do América frente ao seu rival azul. O Mais Histórias está no ar, vem resgatar grandes momentos, grandes histórias do América com o seu torcedor. Em 2000, o América superou o Cruzeiro e ficou com a taça da Copa Sul-Minas. Vem comigo que eu vou te contar como foi essa história. As equipes de estados importantes do futebol brasileiro, como Minas Gerais e Rio Grande do Sul, não estavam disputando um campeonato regional de nível técnico elevado, já que a Copa Centro-Minas não era muito popular entre os mineiros, assim como também a Copa Sul não oferecia grandes riscos e desafios aos clubes gaúchos. Por um tempo até foi cogitada a inclusão de times de Minas Gerais no torneio Rio-São Paulo da época, mas a solução não contemplava os times do Sul. A opção então ficou muito clara para todo mundo, que era então incluir os times de Minas Gerais e do Sul do Brasil na mesma competição regional. E assim, dessa forma surgiu a Copa Sul-Minas, que teria poucos anos de existência, morrendo junto com todos os outros campeonatos regionais espalhados pelo Brasil lá em 2003. Hoje em dia, tanto a Copa do Nordeste quanto a Copa Verde tem ganhado cada vez mais força, cada vez mais importância no cenário do futebol brasileiro, mas ficou por anos esquecido. Porém, a ideia de se criar um campeonato regional com um nível técnico mais alto, fora do eixo do Rio-São Paulo, ainda que por pouco tempo, como eu falei, só 3 anos, uma vez que a competição teve uma formação equilibrada e conseguiu reunir grandes equipes do futebol do Brasil. Minas Gerais então ficou representada por América, Atlético e Cruzeiro. O Rio Grande do Sul com o Grêmio, Internacional e o Juventude. Paraná teve Atlético Paranaense, Coritiba e o próprio Paraná. E em Santa Catarina com Avaí, Figueirense e Grêmio Maringá. Então temos as equipes já dispostas e disponíveis para o torneio, então significa que estão presentes. Um torneio com 10 equipes campeãs nacionais e 5 equipes campeãs do Brasileirão, do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense seria campeão do Brasileirão apenas um ano depois, em 2001. Então o nível do campeonato já se mostrou gigantesco logo na sua criação. O América conseguiu ser o primeiro campeão da competição depois de eliminar o Internacional do tetracampeão Dunga e também do zagueiro Lúcio. E o Atlético Paranaense campeão brasileiro na temporada seguinte e afinal venceu seu rival Cruzeiro. Após 2 eletrizantes partidas, foi a 3ª vez que a América e Cruzeiro se enfrentaram em uma final, com a 2ª vitória americana. Sem dúvidas, esse foi um dos grandes títulos da história do América, não só pela qualidade técnica das equipes, mas também por tudo que envolvia a competição e tudo também que aconteceu na própria campanha. Então vamos lá, vamos resgatar essa memória, vamos resgatar essas histórias. Vamos então para o regulamento do torneio. As equipes foram distribuídas em 3 grupos que fizeram jogos entre si, em partidas de ida e volta no estilo da Champions League que conhecemos hoje. As equipes na primeira colocação se classificaram para as semifinais, acompanhadas do melhor segundo colocado entre os 3 grupos. As eliminatórias foram disputadas em jogos de ida e volta. O campeão do torneio garantia lugar na Copa dos Campeões de 2001, no ano seguinte, que reunia todos os campeões regionais, oferecendo uma vaga na Libertadores da América. O América então integrava o grupo A ao lado do Atlético Paranaense, Internacional e Avaí. E o Coelho terminou a primeira fase em 2º lugar, com os mesmos 11 pontos do líder Furacão, mas em desvantagem nos critérios de desempate. Talvez isso foi crucial para a vitória e para a conquista do América. Foram 6 jogos disputados pelo Coelho nessa primeira fase, com 3 vitórias, todas elas acontecendo no primeiro turno, e 2 empates e 1 derrota. O América então avança à 2ª fase, depois de ter feito a melhor campanha entre todos os segundos colocados. Como nada pro americano é fácil, o jogo que garantiu a classificação foi com muito drama até o minuto final da partida praticamente. Precisando apenas de um empate para se classificar, o América fazia um jogo direto contra o Internacional no Independência. O time colorado saiu na frente com o zagueiro Lúcio, que seria campeão mundial em 2002, mas no apagar das luzes, Zé Afonso recebeu de frente pro goleiro do Internacional e botou pro fundo do gol, garantindo a classificação americana. O América, a partir daí, vai para a próxima fase, mas não tem jeito, tem que ser com drama e dificuldade, porque é assim que é ser americano, não tem jeito. Esse clube há muito tempo, sabe que as coisas aqui nunca são fáceis. E elas realmente se tornam mais prazerosas, têm um sabor muito grande, por as conquistas serem difíceis, serem realmente suaves.
Passando todo o sufoco da classificação, chegamos então às semifinais da Copa Sul Minas, que nos colocou um duelo bastante equilibrado contra uma equipe fortíssima que se provaria campeã nacional no ano seguinte. Então vamos para a América e Atlético Paranaense. O rival era um adversário conhecido do América naquela época. Ambos clubes já haviam se enfrentado 2 vezes durante a primeira fase, com uma vitória em casa para cada um dos lados. Primeiro jogo 4-1 para o América no Independência e depois 3-2 para o Furacão lá na Arena da Baixada. Além de outros duelos pela Copa João Avelange, que equivale ao Campeonato Brasileiro, adversário muito conhecido do América e também do Americano. Se o confronto então terminou com uma vitória para cada lado durante a fase de grupos, a semifinal prometia ser muito interessante e não decepcionou ninguém. Do outro lado também tivemos um outro duelo entre mineiros e paranaenses. O Cruzeiro enfrentaria o Paraná na outra semifinal. E curiosamente todos os clubes gaúchos que eram tidos como favoritos a uma possível final foram eliminados lá na fase de grupos. Mas o rubro-negro paranaense tinha jogadores absurdos como o Kleberson, que seria também jogador de Copa do Mundo lá em 2002. Os atacantes Ilan, Kleber Pereira, artilheiros da edição de 2000 da Copa Sul Minas, além de também um velho conhecido do América, Alex Mineiro, artilheiro e craque do Brasileirão de 2001. E agora então vamos para Atlético Paranaense e América. Na primeira partida disputada lá na Arena da Baixada, o América vencia o time da casa por 2-1 até os últimos minutos, até que tivemos uma cobrança de falta despretensiosa do lateral Luizinho Neto, e onde tivemos o protagonismo negativo do arqueiro, do goleiro Milagres, que errou o soco na bola e acabou morrendo no fundo do gol. Esse era o empate do Furacão e um balde de água fria jogado no coelho. Milagres recorda como foram os dias seguintes, precisando absorver a falha e também ganhar força para o segundo duelo, que era um duelo importantíssimo, e era o começo de uma absurda volta por cima do Milagres. Estava em uma decisão e acabei falhando. Porém, eu estava ali porque eu busquei aquilo a vida toda. Quando você entra em uma decisão, principalmente quando você tem um adversário nas mesmas condições que você, tudo pode acontecer. Tanto o sucesso como o insucesso. O insucesso na partida de ida entre o Atlético Paranaense me fez mexer com o meu mental, que era o meu forte. Fui pro jogo da volta forte, mas como todo ser humano comum, ainda tinha receio e ansiedade e uma adrenalina acima do normal. Então esses eram os pensamentos do goleiro Milagres nessa semana que antecedeu o segundo jogo, depois dele ter falhado no primeiro. No Independência, diante do seu torcedor, o América teve um primeiro tempo abaixo da crítica e saiu derrotado por 2-0. Poderia ser então o fim dessa saga do América nas Sul Minas. Porém, na etapa final, o América reagiu, conseguiu um empate em um intervalo de 8 minutos com Palhinha e Zé Afonso. E minutos depois, Milagres já demonstrava que esse seria um dia diferente. Ele fez uma grande defesa após a cabeçada do atacante Lucas, do Atlético Paranaense, que garantiu ao time americano a oportunidade de levar a partida para os pênaltis. E nas penalidades máximas, a estrela do Milagres entrou em ação e ele sairia de vilão para herói na derradeira partida. O goleiro defendeu a cobrança de Luizinho Neto. A ironia do destino estava aí, e viu Marcos Vinícius isolar a batida e garantiu a classificação do América na finalíssima da Sul Minas. Então o ex-arqueiro do América, Milagres, revela que antes das cobranças aumentou ainda mais a tensão do adversário, criando uma guerra de nervos. Foi assim que ele denominou o embate entre ele e os atacantes, né, e os cobradores de pênalti. O América não errou nenhuma das suas cobranças. O técnico Flávio Lopes relembra que a pressão do momento e a ousadia em sua decisão em colocar 2 jovens atletas para bater os pênaltis, o meia Tuxo e o atacante Álvaro, ambos com 20 anos de idade, jovens jogadores que tiveram uma responsabilidade muito grande. Aspas para ele: muitos acharam que eu era doido. Eu coloquei os meninos para bater os pênaltis. Muitos esperavam os mais experientes. A gente tinha Palhinha, Pintado, Denis, o Wellington Paulo. E não, os moleques foram lá, bateram, colocaram a responsabilidade e classificaram o América para a final. Depois de mais esse sufoco na competição, o América então chegava para a final da Copa Sul Minas e teria então um clássico pela frente. O estádio Mineirão foi palco das 2 partidas. Para o Cruzeiro bastava um empate, já que a equipe havia tido a melhor campanha do que o América. O time deles contavam com jogadores conhecidos como Miller, campeão de tudo lá no São Paulo, Viveiro, jogador da seleção colombiana, além do Oséias, atacante folclórico, e também do treinador Paulo Autuori, campeão brasileiro com Botafogo e mundial com o São Paulo em 2005. Mas acabou não sendo suficiente para deter
Palhinha, Pintado, Milagres, Zé Afonso, Elton Paulo, Denis, jogadores que estão marcados por toda a história do América. Na partida de ida, vitória do América por 1-0 com gol de pênalti anotado por Pintado. E a vantagem mínima então foi levada para o jogo da volta. No confronto decisivo, o adversário teve um primeiro tempo dominante, saiu na frente com gol de Zé Maria cobrando pênalti. Vê se tá frio, a batida pro gol. Gol! Em uma pressão absurda. Eles já tinham acertado até a trave do América. O goleiro Milagres já tinha tido algumas intervenções importantes na partida, mas na segunda etapa Zé Afonso igualaria o marcador, dando tranquilidade para o América. Gol! América! Chega lá! Que ainda viu Pintado desperdiçar um pênalti, porém 3 minutos depois, uma arrancada que saiu do campo de defesa, o jovem Álvaro entrou para a história e deu números finais da partida, garantindo o título do América na Copa Sul Minas. O América! Chega lá! Vitória do trabalho, porra! Vai, garoto! Vai, Fabrício! Faz o gol do América! Álvaro 17! Fomos para uma decisão diante deles, um arquirrival, um confronto duro em que eles tinham a vantagem de jogar por 2 resultados iguais. E fomos para o duelo final com o mesmo afinco, inclusive perdendo um pênalti com o Pintado, que bateu a bola para fora. Porém, mantivemos a postura e em um contra-ataque Álvaro fechou a tampa do caixão e daí foi partir só para alegria, ressaltou o Milagres. O América então ergueu uma taça de um grande torneio numa disputa contra o seu rival em um dos grandes palcos de todos os mineiros. Sejam todos bem-vindos ao Mais Histórias. Conta todos! Conta tudo e conta todos! O nosso time é bom também! Não é fácil ganhar do América, não! Não é fácil ganhar do América, não! Não ganhar antes do jogo, não! Tem que ganhar aqui dentro! Todo mundo viu a luta que a gente passou durante todo o campeonato.